sabe que os primeiros teólogos, eles tinham um princípio no coração de que a Bíblia era uma das formas de se revelar a palavra de Deus, mas não era a única. Não se assuste com isso. É porque eles acreditavam que uma outra forma de você ter a palavra de Deus revelada era quando Deus falava com você, no momento, por exemplo, de oração. Uma terceira forma é quando Deus usa alguém no púlpito pregando uma palavra. Isso também é a revelação da palavra de Deus. Tudo, claro, tem como base as Escrituras, a Bíblia. Ela é o fundamento para tudo na nossa vida. Mas eu estar aqui agora para trazer essa palavra ao teu coração também é uma revelação da palavra de Deus para você. A questão é que eu mastiguei algo que eu vou passar para você agora de maneira simples, e eu espero que você seja abençoado com a revelação daquilo que eu vou trazer para o teu coração. Esse ano nós, no Achados 2019, não é? Decidimos, por uma direção do Espírito Santo, não foi invenção minha, colocar o tema de ativados, né? E eu sei que eu pedi para você abrir a sua Bíblia aí num texto, mas eu vou pedir para você mudar aqui e abrir em Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Filipenses 2, 14. Tem esse livro na minha Bíblia, pastor? Tem sim, está aí, com certeza. Filipenses, está dentro da sua Bíblia. Filipenses 2,14, você vai encontrar. Deixa eu tentar te ajudar aqui. Está entre Efésios e Colossenses, ajudou? Filipenses 2,14, a Bíblia diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Você para pensar que o apóstolo está falando para a gente sobre a gente viver no meio de uma geração que é santa. É isso que está escrito? Não. Ele está falando sobre a gente viver no meio de uma geração que é corrupta e depravada. Tem alguma semelhança com o que a gente vive hoje no Brasil? Não estou falando nem da teologia do mundo, estou falando de uma teologia brasileira, de um contexto bíblico, que a gente extrai uma verdade para nós cidadãos brasileiros. Irmãos, o Brasil está vivendo um dos momentos mais assim importantes, também críticos, de todos os tempos aí, não é? É uma crise que é moral, é uma crise que nós precisamos orar para que Deus mude a história do nosso país. E Deus está falando nesse texto conosco sobre nós, no meio de uma geração corrompida e depravada, brilharmos como estrelas no universo. A gente está em Castanhal e as luzes todas, os postes, a iluminação pública e às vezes fumaça, tem tanta coisa que impede a gente de ver as estrelas, não é? Mas eu não sei se você que já foi lá no Celeiro Liberdade, lá na chácara, você parou para observar o céu à noite. Quem já foi para um retiro de casais, ou pessoal que foi para o retiro de crianças, ou encontro com Deus, irmão, parece que você está em outro planeta, porque você consegue vislumbrar as estrelas de uma maneira diferente. Só que lá não tem nenhum impedimento para você ver as estrelas. O céu está muito limpo, não é? E às vezes está tudo escuro, então só o que brilha são as estrelas, é fácil de vê-las. Mas Deus está falando sobre nós brilharmos no meio de uma geração que tenta apagar o nosso brilho. Você está percebendo isso? Então, veja como é difícil você brilhar no meio da sua família de descrentes, que chamam você de Bíblia, que dizem que você quer ser o santo, que dizem que você quer ser melhor que os outros. Que negócio é esse de orar por tudo?
Então, quer ver você brilhar no meio disso, quando os outros estão tentando ofuscar o teu brilho? Quer ver você brilhar no meio de colegas que são corruptos, que chamam palavrão toda hora, que combinam para sair, para ir para motel junto com mulheres, e todos eles são casados, e você, no meio disso tudo, dizer assim: eu não sou apenas casado, como eu sou um marido fiel, e eu sou fiel não só à minha esposa, mas ao Deus que eu sirvo. Aí você quer ver as críticas que você vai receber, as coisas que você vai ouvir. Então, Deus está falando da nossa luz, de nós como estrelas, brilharmos no meio disso tudo. Tá? Então, o tema do Achados é ativação. Por que eu coloquei isso? Porque eu acredito que Deus está ativando pessoas para algo diferente. Eu não sei se você já ouviu falar de remanescentes. Remanescentes são aqueles que carregam algo, uma tradição, algo que era importante, mas que foi esquecido. Então os remanescentes, eles levam adiante uma tradição, algo bom, que ficou perdido. Tá? É como seu pai tentando te ensinar a honrar as meninas. É como seu pai te dizer: respeita as meninas. Não vai querer defraudar as meninas, não vai querer ter um relacionamento mais profundo do que você pode, se você ainda não é casado. Teu pai tem um princípio, ele é um remanescente de uma honra, de uma santidade, e ele quer passar isso para você, ele quer levar adiante. A igreja precisa ser uma remanescente da representação de Jesus na terra. Só que nós, ao passar do tempo, a gente se misturou tanto e a gente está tão parecido com o mundo em tantos aspectos, que a gente se confunde agora. Na verdade, a igreja que era para ser uma representante de Jesus, ela na verdade abriu uma porta de escândalos e de situações que trouxeram na verdade uma vergonha de você dizer que é crente. Em muitas situações, não deveria ser assim, deveria ser o oposto. A gente deveria realmente, na verdade deve ser ativados por Deus, para que a gente possa representar o Senhor. Então nós precisamos ser ativados por Deus. Esse é o tema do Achados, tá? E assim, ativação. Olha para o irmão do seu lado e diz: irmão, você quer ser ativado por Deus para o propósito de Deus na sua vida? Ativado por Deus para aquilo que Deus quer fazer em você. Agora não é só em você, é através de você. Através. Irmão, a gente tem que parar de ficar pedindo para Deus: faz um milagre, Senhor, em mim, me dá isso, me dá aquilo. A gente tem que começar a dizer: Deus, o que é que o Senhor quer fazer através de mim para alcançar outros? Está na hora da gente ser mais maduro do que a gente tem sido. E assim, a ativação, ativar é trazer ação e movimento a algo que está parado. Você concorda com isso? Tá? Adormecido, ou quem é chique, em stand-by. Não é? Como um eletrônico que a gente compra, não é isso? É como despertar alguém, é um chamado, um talento, ou o dom de Deus, é trazer à vida algo que está inerte ou morto. É você trazer de volta a um movimento, uma coisa que ficou parada, que morreu. E Deus está nos falando nesses dias, que o Espírito Santo, irmãos, escutem isso, o Brasil já passou por muitas ondas, em todos esses anos, muitas ondas. Quantos de nós testemunhamos avivamentos tremendos acontecendo lá de Belo Horizonte para cá, não é? Você se lembra da época do Diante do Trono? As igrejas só cantavam Diante do Trono, não é verdade? E era maravilhoso. Você se lembra daqueles eventos que o Diante do Trono agendava para gravar o DVD anual? Teve aqui em Belém, Por Amor de Ti, ao Brasil. Quem foi? Irmão, eu cheguei lá de manhã, inclusive naquele dia foi um dia que eu fiquei com mais raiva na minha vida, porque eu cheguei lá de manhã e um amigo meu que chegou na hora de começar estava do meu lado. Falei: não é possível, não é possível. Eu estou aqui sem tomar banho, sem comer, suado, cansado, não tinha cadeira para sentar, não era em pedra? E esse meu amigo estava cheiroso do meu lado. Irmão, eu fiquei em crise. Ele conseguiu furar os bloqueios, ele chegou lá pertinho. Mas você se lembra daquela época? Irmão, era uma época boa. Era uma época em que as letras das canções diziam alguma coisa.
Não era só isso, eram mais do que canções, só era preciso um acorde e a presença de Deus vinha. Épocas em que o David Keelan, quando pegava seu violão, ele às vezes não conseguia ministrar, porque quando ele batia o primeiro acorde, todo mundo caía prostrado. Eu vi isso, era sensacional. Eu me lembro de um culto que eu estava, Mark Schubert pregando. O pastor Joaquim chamou ele para ministrar a palavra, ele abriu a Bíblia, inclusive ele vai estar na adoração profética agora, né? 2008, eu acho. Ele abriu a Bíblia e leu um versículo, irmão. Veio uma glória de Deus, mas tão grande, que ele não conseguiu continuar falando. Todo mundo começou a chorar só na leitura do texto. Irmão, diante de Jesus que está aqui agora me vendo, eu estou nesse altar. Foi uma glória tão grande que eu me joguei, literalmente, eu me escondi embaixo de uma cadeira. Quando eu me joguei embaixo da cadeira, eu falei assim: Deus, será que o Senhor está voltando? O mundo está acabando, tem uma coisa aqui diferente. Era uma glória. Hoje em dia, a gente vem para o culto, é mais um culto, mais uma palavra, são as mesmas canções. E o que é que importa se são as mesmas canções? Eu não posso cantar. Se eu fizer de coração para Jesus, eu não posso cantar só porque é a mesma canção. Mas a gente desenvolveu um coração crítico. A gente não está mais para absorver o que é simples. A gente está criticando as coisas que os outros estão fazendo. E o pior disso é que a gente não está fazendo nada, mas se tornou especialista em criticar o fruto dos outros. Nós vivemos um tempo em que a igreja agora, ela de certa forma perde a alegria simples da salvação. Tem que ter alguma coisa a mais para atrair os jovens, tem que ter um movimento que é constante o tempo inteiro e que cansa a gente para tentar manter o povo firmado. É triste, é cansativo. Eu sei que muitos de vocês, se pudessem agora falar, vocês diriam: eu estou cansado disso mesmo. Eu também estou, irmão. Mas a gente precisa manter as coisas funcionando, precisa manter o ritmo. E aí se desenvolve uma guerra de altares, é quem é melhor do que quem, um se compara com o outro, quem tem mais gente, quem tem menos, quem prega melhor, quem não prega. E o pastor, coitado, que está tentando manter um sermão diferente, por anos e anos e anos, para o seu mesmo público, fica sendo confrontado por causa dos famosos do YouTube. E aí você se sente um nada, porque suas ovelhas, ao invés de ouvir o que você prega, estão ouvindo o que outros que eles nem conhecem estão pregando. Tem muita gente boa pregando por aí, mas nós precisamos perceber qual é o rumo que nós estamos tomando, meus irmãos. Qual é o rumo que a nossa vida, que a igreja está tomando, que a teologia está tomando. Não é mais uma coisa bíblica, a coisa não está mais com padrão na palavra, está no achismo, é no que eu penso, é no que eu acho que pode ser. E nós agora chegamos aos cultos e às vezes a gente não para pensar que a adoração ela tem que fluir de mim, não é do altar para mim, é de mim para o altar. Sou eu que gero adoração e eu fico esperando que alguém cante alguma canção que toque o meu coração, ao invés de eu gerar a minha adoração para o meu Jesus. Nós mudamos o nosso ponto de vista, a nossa visão, as nossas prioridades, a essência. Irmãos, nós precisamos ativar de volta essa essência do que é simples. Eu estou pregando isso faz tempo aqui, vocês estão me ouvindo, eu estou me repetindo, porque eu creio que assim como o Espírito Santo trouxe ondas, eu falei do diante do trono como uma representação disso, eu acredito que está vindo uma nova onda, mas é diferente do que alguns estão esperando. Irmão, é uma onda de avivamento, mas que vai avivar as coisas simples e puras do Evangelho. A gente não pensa mais na cruz, não pensa mais na morte de Cristo, a gente pensa no que Ele pode nos dar, mas a gente não pensa no que Ele já deu, que foi a vida dEle, não pensa no que Ele já fez, que foi renunciar à sua própria vida.
Então, a gente está com a nossa visão desfocada, e a gente precisa ativar de volta esse coração do cristianismo que é bíblico. Quantas vezes, meus irmãos, na história da humanidade a igreja brigou, se dividiu, era uma só, aí se divide católica e protestante, depois até as católicas se dividem e até as protestantes também. Aí vem a reforma, e tanta coisa vem acontecendo, mas já são brigas que vêm desde o tempo de Cristo. Até os apóstolos tinham um problema entre si, não é? Até aqueles que estavam perto de Jesus, quem é que ia sentar à direita e à esquerda dele? Engraçado que João escreve sobre ele mesmo, dizendo que ele é o discípulo mais amado. Já parou para pensar nisso? Autoestima lá em cima, porque ele era o único que colocava a cabeça no peito de Jesus, não é? E foi o único que morreu de velhice, não foi martirizado, mas morreu na hora que tinha que morrer mesmo, assim, só por causa da velhice. Todos os outros foram martirizados, irmãos, mas nós precisamos entender, todos esses remanescentes, esses homens e mulheres de Deus nos deixaram um legado. Não vamos perder isso não, gente. Não vamos perder isso não. Isso é bonito, isso é de Deus, isso é bíblico. E nós precisamos ativar isso. Vocês se lembram quando o anjo movia as águas do tanque de Betesda, que era a casa de misericórdia, para que quem se lançasse nas águas fosse curado? Não é? Era ali uma ativação de um milagre através das águas. Eu acredito num tempo em que o Espírito Santo, trazendo essa nova onda, soprando esse vento, vai chacoalhar essas águas novamente. E não vai ter isso, né? Fulano que é tradicional. Mas se ele gosta de ser assim, só porque ele não sapateia, só porque ele não sai gritando e rolando no chão, e você faz isso, ele é problemático. Mas é da maneira dele ser tocado por Deus. Todo mundo é igual? Não é. Está chegando um tempo diferente, meu irmão, que a gente vai respeitar mais o outro, e que a gente vai se alegrar pelas alegrias do outro, pelas conquistas do outro, que a gente vai parar de se comparar, que vai fluir um mover novo da parte de Deus. Eu acredito nisso, eu clamo por isso, porque um dia alguém percebeu que a igreja tinha que passar por uma reforma. Irmãos, a gente vive falando de homens que fizeram a história, como Martinho Lutero, não é? Não é à toa que o diabo se levantou tanto ali dentro daquela Alemanha, porque foi dali que veio muita coisa do que a gente vive hoje. Agora alguém decidiu. Eu quero que você entenda o seguinte: a Bíblia, o cânon, a Bíblia já está fechada, gente. Ninguém vai escrever mais nada lá. Mas não significa que você não possa fazer história. Não significa que você não possa ser usado por Deus para fazer história. Pessoas fizeram história, seus nomes estão gravados, como Martinho Lutero. Irmão, nós podemos ser usados por Deus para gravar o nosso nome no sentido de influenciar pessoas. E eu estou aqui nesse altar profetizando isso, declarando: eu creio que o Espírito Santo vai soprar esse vento. Nós precisamos, meus irmãos, pensar sobre isso. E essa é uma visão da parte de Deus, que eu acredito para 2020. Uma visão em que muita gente que está escondida, que está morta, que está estagnada, que está arrebentada, que está decepcionada, coração ferido. Eu amei essa canção, Israel. Amei essa canção. Olha, eu sei que tu não escreveu para mim, mas parece. Eu estava perdido, o Senhor me encontrou, me estendeu a mão, me curou. Pelo amor de Deus, essa canção é tudo, rapaz. Nós precisamos disso, irmão. Eu e você, a gente estava arrebentado. Eu estou falando alguma coisa? Arrebentados. Mas Deus veio e nos curou. Olha, eu me converti com 6, mas eu tinha tanta ferida na minha alma, por tantas coisas que me aconteceram depois.
Se não fosse Jesus, eu era ruim, irmão. Olha, eu não sei você, mas Jesus mudou tudo na minha vida, eu acredito que na sua também. Vamos aplaudir Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Então eu acredito num tempo onde Deus vai curar o teu coração e vai te ativar. Eu acredito que nós temos dentro de nós coisas que precisam ser despertadas e ativadas por Deus. Vamos pensar em alguém que fala e se comunica muito bem e que, no entanto, usa seu talento apenas para ganhar dinheiro como palestrante. Você conhece alguém que fala bem demais? Tudo bem ele ser palestrante, glória a Deus. Mas eu acredito que essa pessoa deve ser despertada para ser um pregador, um evangelista. Alguém que use seu talento para o reino de Deus. E mesmo que ele esteja dando uma palestra, ele vai fazer isso com a consciência de alguém a serviço do reino de Deus. Então a forma dele falar vai ser honrando o Senhor. Vamos pensar num músico lá no mundo. Minha esposa acredita que vai ter forró no céu, eu particularmente não. Porque eu não consigo imaginar um anjo dançando forró. Alguém consegue ter essa visão? Não dá para mim. 2 anjos dançando um forrozinho. Irmão, não vai ter isso lá. Aproveita, se você gosta de forró, aproveita aqui. No céu não tem esse negócio, tá? Brega muito menos, eu vou te avisando. Irmão, se tiver brega no céu, eu vou ficar bem pertinho de Jesus mesmo. Não vai ter isso não, se Deus quiser não vai ter, né? Amém. Eita, os irmãos que gostam de brega vão ficar nervosos comigo. Mas assim, imagina um músico no mundo, mas trazendo o seu talento para o altar. Vamos pensar num vendedor que descobre que vende bem, porque na verdade também ele é um grande pregador. Vamos pensar em um advogado exercendo o seu trabalho com a verdade. Vamos pensar num médico que cuida de pessoas que não podem pagar, às vezes numa ação da sua igreja. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando só de pessoas como eu, separadas totalmente para o ministério. Eu estou falando de você que trabalha fora da igreja, influenciando vidas. E o importante é entender que aquilo que Deus nos deu não é apenas para os nossos próprios interesses, mas para os interesses de Deus, irmão. Você foi chamado por Deus para ser ativado para os interesses de Deus. Eu sei que você já ouviu isso, mas para pensar, irmão. Falando sério, sem brincadeira, eu estou com quase 40. Só isso, mas estou com quase. Irmão, eu já fui criança. Eu já vou fazer, daqui um tempinho, 40. O tempo está passando muito rápido. Vamos dizer que eu viva bem. Rapaz, o pastor Heber abusou de viver. Lá com os 95. Hein? 95zão enxuto, bem vivido. Imagina então que eu tenho 45 anos de vida para frente. Já vivi 40, irmão. Quase 40. Mas vamos dizer que desses 45, eu tenho aí mais uns 25, 30 para queimar mesmo para Deus. Porque aí eu já vou estar com uns 70 e tanto. Aí, meu irmão, só Deus é que sabe. Tá igual o Danduque, firmezão, andando de moto. Beleza, né? Quem sabe? De repente eu estou malhando, né? Que eu chegue lá. Mas imagina que eu tenho mais 25 anos aí que eu posso realmente, ou 30 que eu posso assim, eu vou fazer acontecer. Irmão, é pouco tempo. É pouco tempo. Por que então que a gente está se acabando vivendo esse tempo só por causa de dinheiro? Só por causa de coisas, e não usando o que a gente tem ou o que a gente sabe para plantar para o reino de Deus,
para aquilo que vem pela frente. Uma igreja que influencia, uma igreja ativada para influenciar. Mas vamos ver o que a palavra de Deus nos fala a respeito disso, e que possa nos esclarecer ainda mais acerca do assunto. Eu prometo que eu vou ser breve. Esse texto que eu pedi para você abrir, eu acho que ele está aqui. Ele está aqui, não precisa abrir de novo, está no telão, tá? 1 Timóteo 4, 14 a 16 diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O próximo texto, ele continua dizendo: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Reavives, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha para o irmão do seu lado e diz assim: meu irmão, eu sei que você não é covarde. Não é, meu irmão. Você é alguém chamado para ser cheio do poder de Deus. Olha o que a Bíblia continua dizendo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Irmãos, nós vimos aqui assim uma série de conselhos da parte de Paulo para as nossas vidas. Nós precisamos meditar mesmo sobre isso. E nós vamos ver com mais detalhes aqui. E não apenas meditar, mas permitir que isso ative em nós a vontade manifesta de Deus. A Bíblia diz que a criação aguarda com ardente expectativa pela manifestação dos filhos. Eu acrescentei aqui, mas essa palavra filhos são filhos maduros de Deus, filhos amadurecidos de Deus. Irmão, eu falei até domingo que eu sou daquele tempo que se alguém levantasse durante o culto, o pastor não dizia depois não, ele dizia, parava a pregação e dizia: irmão João, o senhor está em pé por quê? Aí a gente ficava assim: vou no banheiro, pastor. Irmão, o senhor faz xixi toda hora, eu estou lhe observando daqui. Eu vi isso aí. Alguém mais? Só eu. Você se lembra que o irmão João não se desviou? Nem se perdeu. O irmão João, no final do culto, ele vinha agradecer o pastor: pastor, perdão, obrigado, eu me sinto amado, o senhor é muito amado, eu me sinto amado pelo senhor, pastor, obrigado por me chamar a atenção. Hoje em dia, a gente vive num tempo em que os cristãos, ao invés de serem maduros, se perdem por qualquer coisa. Se o pastor falou, se o pastor não falou, se viu, se não viu, se o irmão cumprimentou, se o irmão passou direto. Irmão, qualquer coisa. Quem foi que disse? Foi o pastor Emerson que falou do crente. Minha sogra chegou em casa, o Hudson pregou o domingo todinho, e ela chegou em casa dizendo: meu filho, que palavra boa. Pastor Hudson falou do crente leitinho e do crente açaí, mas tinha sido o pastor Emerson. Aí o crente que derrete, não é isso? Quando se desfaz com a chuva. O senhor não está querendo falar, né? Tá bom, vamos ficar calado. Que se fere por qualquer coisa. O açaí não, o açaí dá sustância, né? Vai ser bom, vai ser uma bênção. Se o irmão não falou comigo, eu falo com ele. Irmão, o senhor passou, o senhor não me viu não? Pois eu vim aqui lhe dar a paz do Senhor. O senhor não me deu um abraço, eu vim aqui lhe abraçar. Não fica esse negócio, não.
Aí de repente você foi fazer aquela visita, o pastor combinou com você, e aí o pastor não foi, você está sozinho e a pessoa fica possessa. O que você faz? Você corre? Ou pega o telefone: pastor, pelo amor de Deus, cadê o senhor, pastor? A mulher está aqui, eu estou com medo. Não, você é maduro. Olha, Senhor, o pastor não está aqui, mas o Senhor está, em nome de Jesus, algo vai acontecer. Nós somos as mãos e os pés do Senhor nesta terra. Isso faz parte de um caminho de maturidade. Filhos maduros, nós temos que parar de apenas pedir, precisamos começar a perguntar: o que eu posso fazer para ajudar? Até mesmo, meus irmãos, Jesus nos ensinou que deveríamos orar por mais trabalhadores para a sua seara. E essa foi uma palavra dirigida para os seus discípulos. Onde estão os discípulos de Jesus aqui nessa noite? Essa palavra foi para nós, de que nós orássemos para que Deus levantasse mais trabalhadores para a sua seara. Irmãos, nós precisamos de vocês. Não ponham a responsabilidade só sobre mim, não. Não ponham a responsabilidade só sobre os seus pastores. Não ponham a responsabilidade só sobre os seus líderes. Não ponham a responsabilidade só sobre seus pais. Ponham a responsabilidade sobre vocês. Quando é que vocês vão se comprometer? Quando é que vocês vão parar de dar desculpa? Porque tem gente, pastor Emerson, que está profissional em dar desculpa. Ele tem desculpa para tudo, estratégias de desculpa para tudo. Irmão, em nome de Jesus, quando é que você vai frutificar? Quando é que você vai se ativar para fazer alguma coisa? Quando? Quando? Até quando você vai ficar nessa desculpa? Não pode. O Espírito Santo está te dizendo essa noite que Ele deseja ativar você para servir. Para, irmão. Não seja negligente com a obra do Senhor. O texto está dizendo, maldito, está lá em Jeremias, está aqui o texto, 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Maldito aquele que se retém da luta, que não vai para a guerra, que não luta o que é necessário. Eu gosto do nosso hino nacional, e eu separei uma parte dele que diz assim: mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adore a própria morte. Você sabe que é como se o compositor do hino nacional estivesse dizendo: olha, Joaquim Osório, mesmo que eu tenha uma arma nas mãos, eu não vou fugir, eu vou lutar, nem que eu precise dar minha própria vida pela causa do país. Se alguém pode escrever um hino definindo a nossa nação, dando a sua vida por uma causa humana, o que diríamos nós que temos que dar a nossa vida por uma causa eterna e celestial? Isso também é um desrespeito ao presbitério e a quem acredita em você, irmão. Um filho que não honra um pai é um desrespeito. Um discípulo que não honra Deus, que não honra seus pastores, que não honra aqueles que acreditaram em você, é um desrespeito. A Bíblia diz: não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Olha para o irmão do seu lado e diz: meu irmão, vamos fazer alguma coisa? Não seja negligente, não. Não relaxa nisso, não. Para meditar. Seja diligente, seja responsável com aquilo que Deus está pondo nas suas mãos. Se comprometa. Posso ouvir um amém? Amém. Se envolva. Posso ouvir outro amém? Amém. Em outras palavras, ajude. Posso ouvir um amém mais forte ainda? Amém. Ajude, faça alguma coisa.
assim o seu progresso será manifesto aos outros, ou seja, você será o que a gente chama de um cristão influente. Seja luz do mundo e sal da terra. A Bíblia diz: medita essas coisas e nelas seja responsável, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Eu quero profetizar que as pessoas, elas vão poder ver através de você o agir de Deus. Meu irmão, seja na sua família, seja entre os seus amigos, aonde for, eu quero assim declarar que você vai ser uma luz no meio daquela escuridão, a manifestação do poder de Deus no meio daquelas pessoas, porque você foi chamado para cuidar de você e da sã doutrina como um exemplo. Eu acho fantástico o que a Bíblia diz: assim você vai salvar a você e aos que vão te ouvir. Gente, eu não vou pedir para você levantar a mão não, mas quantos aqui já olharam tanto para alguém: olha, fulano é um grande exemplo para mim, depois sofreram assim uma grande decepção que quase abalou a tua fé em Jesus, porque era alguém que você acreditava e confiava tanto, se espelhava tanto. É por isso que nós precisamos nos manter firmes, irmão. A gente não se esconde mais em lugar algum. Se você está no supermercado, as pessoas veem você. Você está numa loja, as pessoas estão vendo você, né? Não importa onde você vai, as pessoas te conhecem, elas estão vendo você e elas estão vendo o teu testemunho. A Bíblia diz: cuida de você e da sã doutrina, para que os outros sejam abençoados, e reavives o dom de Deus que há em ti. Eu quero orar nessa noite, a gente está terminando, mas eu quero orar por reavivamento de dons. Se o seu dom está morto, se os seus sonhos estão mortos, mas se está morto, já teve vida, já teve vida. Eu gosto de quando o profeta dá ordem e diz assim: você pode declarar, dá uma ordem ao vale de ossos secos, você pode profetizar, você pode declarar aqui algo, a manifestação de Deus, você pode declarar o agir de Deus, o Senhor vai trazer vida de volta. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Reaviva esse dom, meu irmão. Você amava pregar, você amava distribuir folhetos, você amava evangelizar, mas alguma coisa matou isso em você. Você amava cantar, você amava ministrar no altar, mas de certa forma algo matou isso em você, e você foi se afastando. Talvez você veio de uma igreja onde você serviu tanto lá, mas você sofreu tantas coisas que isso também matou a tua vontade de servir, a tua vontade de frutificar, a tua vontade de fazer. E Deus está dizendo: reaviva esse dom. E Ele continua dizendo: diante disso, não seja covarde não. Antes precisamos ser cheios de amor, poder e equilíbrio. Moderação não é no sentido de ficar parado, é no sentido de ser equilibrado, saber a hora de agir, saber a hora de fazer, saber a hora de ir, saber a hora de ficar. Um outro trecho do nosso hino diz: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico e um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu dessa pátria. Nesse instante nós somos, e isso é uma palavra sobre nós, de que nós somos um povo heróico. Nós somos lutadores, irmão. O brasileiro, ele é um lutador, e nós ainda somos parte do exército celestial, soldados de Cristo. Como aquela canção que dizia: pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, e a sua glória será vista em toda a terra. Em toda a terra, porque nós somos esse exército.
Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não se envergonhe de Jesus e nem dos seus irmãos em Cristo. Se nos envergonharmos de Jesus aqui, Ele também vai se envergonhar de nós na sua glória, diante do seu Pai, do nosso Pai. Não se envergonhe de dizer: eu sou evangélico, eu sou cristão, eu amo Jesus, eu sou um servo de Deus. E Paulo ainda diz o seguinte: além disso tudo que você ouviu, Paulo diz o seguinte, olha o que ele diz: participa comigo dos meus sofrimentos. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, olha o que ele diz: participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Participa comigo. E eu termino dizendo o seguinte: muitos desistiram, primeiro porque não valorizaram aquilo que tinham. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: por mais simples que seja o seu talento, o seu dom, por mais simples que você seja, eu quero te dizer que você é muito importante para o reino de Deus. Mas por algum motivo, alguns de vocês deixaram de valorizar essa importância, se inferiorizaram, se reduziram a quase nada. Alguns de vocês pararam de dar valor. Você sabe que tem muita gente que só dá valor a alguma coisa quando perde. E eu quero te dizer: não dê valor apenas quando você perder, mas valorize o que você tem agora. Deus te deu algo precioso. Às vezes a gente acha que em outro lugar vai ser melhor, através de outra pessoa vai ser melhor. Não. Se Deus chamou você para algo, Ele quer fazer isso através da sua vida. Para de terceirizar o agir de Deus. Eu vou passar para outro é melhor. E eu me lembro daquela vez que um certo pregador é convidado para ministrar em outro país, e ele acha que os sermões dele, as pregações dele não são boas para ministrar fora do Brasil. Então ele vai até um amigo dele que é pregador e diz assim: olha, não dá para você me dar a tua pregação, que eu vou pregar lá na Argentina, e eu quero pregar a tua palavra, porque eu não tenho uma palavra boa o suficiente. Ele foi lá para a Argentina, estudou a palavra do outro amigo dele, pregador, mas não fluiu, nada aconteceu. Ele diz assim: Senhor, eu estava com a palavra boa, quando meu amigo pregou essa palavra lá no Brasil, foi fogo puro. Eu peguei essa palavra, estudei, preguei, nada aconteceu. Por quê? Deus falou para ele: se eu quisesse o teu amigo pregando aqui, eu tinha chamado ele, não você. Se eu chamei você, eu queria que você compartilhasse do que você tem no seu coração. Você é importante para o reino de Deus. Lute e persevere. Não desista. Você pode ficar de pé. Eu quero orar com você. Amanhã nós vamos continuar no mesmo horário, 19h30. A gente continua aqui o Achados. E amanhã eu creio que nós vamos ter uma noite também muito poderosa com o Daniel, com o Dario. Então convida pessoas para estar aqui. Investe nisso, é um tempo para você investir na sua vida. Você que ainda não adquiriu o passaporte, convida pessoas. Você vai poder adquirir agora no final do culto. Mas eu quero orar com você e por você. Se você deseja que Deus reavive algo na tua vida, feche os seus olhos agora, vamos orar juntos. E eu quero fazer algo, se você precisa ir para casa, você está abençoadíssimo, liberado. Mas eu queria gastar um tempo aqui
Eu queria abrir, liberar o altar para aqueles essa noite que estão aqui e foram tocados por essa palavra. Se você foi de alguma forma tocado por essa palavra, você quer que eu ore por você, tem um tempinho aqui aos pés do Senhor, eu quero te dar a chance de deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Nós estamos aqui para nos derramar diante do Senhor. Essa é uma conferência. A gente não pode ter pressa para Deus agir. E você pode vir ao altar, você pode se derramar diante do Senhor, pôr a sua vida diante dele. Os que precisam ir, que Deus te leve em paz. Amanhã nós vamos continuar. Mas se você pode ficar, então peço que você feche seus olhos. Se você quer vir ao altar, venha. Nós vamos deixar o Espírito Santo agir aqui. Estava perdido em meio à escuridão, tão longe do teu grande amor. Quando caí, me levantou, você me deu a mão. Dá-nos a mão, Senhor, nessa noite. Dá-nos a mão nessa noite, Senhor. Eu era órfão e perdido, sem rumo e sem identidade, mas você me encontrou, me envolveu em seus braços, quebrando toda mágoa que havia em mim. Não sou mais órfão, hoje sou filho. Eu fui achado por ti, eu fui achado por ti. Não estou perdido, fui encontrado. Eu sou amado por ti. Aleluia. Eu sou amado por Aleluia. ti. Não sou mais órfão, hoje sou filho. Eu fui achado por ti. Eu fui achado por ti. Não estou perdido, fui encontrado. Eu sou amado por ti. Eu sou amado por ti, Jesus. Derrama o seu coração diante do Senhor. Jesus. Deixa o Espírito Santo começar a tocar a sua vida e reavivar esse dom que há em ti. Avivamento. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo nesse lugar, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, diante da Tua presença. Vem nos avivar, porque nós éramos órfãos, mas hoje somos filhos. Estava perdido em meia escuridão, tão longe do teu grande amor. Quando caí, me levantou, você me deu a mão. Obrigado, Senhor.
perdido, sem rumo e sem identidade, mas você me encontrou, Aleluia! me envolveu em seus braços, quebrando toda mágoa que havia em mim. Não sou mais órfão, hoje sou filho. Eu fui achado por ti, eu fui achado por ti. Não estou perdido, fui encontrado. Eu sou amado por ti, eu sou amado por ti. Não sou mais órfão, hoje sou filho. Eu fui achado por ti, eu fui achado por ti. Não estou perdido, fui encontrado. O teu amor nos encontrou, o teu amor nos encontrou, o teu amor nos encontrou. Teu amor me encontrou, teu amor me encontrou, teu amor me encontrou. Não sou mais órfão, hoje sou filho. Eu fui achado por ti, eu fui achado por ti. Não estou perdido, não, encontrado. Eu sou Aleluia! amado, Amado! amado, amado. Não sou mais órfão, hoje sou filho. Eu fui achado por ti, eu fui achado por ti. Não estou perdido, Aleluia! fui encontrado. Eu sou amado por ti, eu sou amado, amado. Eu fui achado por ti, eu fui achado por ti. Não estou perdido, não, não, fui encontrado. Eu sou amado por ti, sou amado por ti. Jesus! 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 Vem com avivamento sobre os teus filhos, Pai. Pai, traga avivamento sobre nós. Nós estamos clamando por esse reavivamento, por essa nova onda, Senhor. Pai, eu oro pelos teus filhos nessa noite, pedindo, é isso que queremos, reaviva esse dom que foi dado por ti a nós. Reaviva corações, reaviva sonhos, reaviva projetos que eram do teu coração. Reaviva, Senhor, dons, os dons de Deus. Nós declaramos um reavivamento. Nós repreendemos toda covardia, toda timidez, toda negligência. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós profetizamos comprometimento,
frutificação, envolvimento. Nós profetizamos influência em nome de Jesus. Nós profetizamos esses dons, Senhor, sendo trazidos à vida. Profetizamos uma igreja que se move, que não apenas responsabiliza os outros, mas que se envolve para servir, para ajudar, para abençoar. Uma igreja viva, uma igreja influente na sua sociedade. Eu repreendo, em nome de Jesus, toda estagnação, toda morte dos dons, dos talentos, do chamado. Tem gente que deixou o chamado morrer ou adormecer. Nós clamamos pelo reavivamento desse chamado, desse chamado do céu. Vem, Espírito Santo, e vai reavivando, vai reavivando, vai reavivando. Reaviva esse coração, reaviva essa visão. Espírito Santo, reacende esse fogo, reacende essa chama, tira a cinza velha. Nós colocamos lenha nova sobre o altar, sobre esse fogo. Reacenda essa chama, reacenda essa paixão, reacenda esse amor, reacenda essa vida. Levanta os remanescentes dessa geração. Levanta a igreja que vai representar o Senhor. Levanta os embaixadores do reino para esse tempo. Levanta os discípulos maduros de Jesus. Levanta os filhos maduros de Deus. Porque a criação aguarda com ardente expectativa pela sua manifestação, pela manifestação do seu coração, pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Senhor, gera maturidade aqui. Não queremos mais apenas perguntar o que o Senhor pode me dar, mas eu quero perguntar o que eu posso fazer para servir, o que eu posso fazer para ajudar. Profetizamos, Senhor. Hoje sou filho, eu fui achado. Queima. Queima essa cinza velha. Não estou perdido. Põe lenha nova nesse altar do teu coração. Teu amor que me incendeia. Deixa o Senhor renovar esse fogo, essa paixão, teu amor que me esse desejo de servir. O teu amor que me incendeia. O teu amor que me incendeia. Seja incendiado. Queima em mim. Queima. Enche, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Enche. Explode, Espírito Santo. Queima em mim. Queima. Como na primeira vez. Recebe, recebe. Oh,
a essência do Evangelho, a essência da tua palavra. Reaviva a essência, porque Jesus morreu, foi por vidas. Reaviva a simplicidade dessa essência, a simplicidade de servir. Tem muita gente que perdeu a alegria da salvação. O cristianismo passou a ser um cristianismo de coisas. Senhor, reaviva a simples alegria de ser salvo. Reaviva em nós a simples alegria de sermos filhos de Deus. Como essa canção declarou, nós não somos mais órfãos, nós somos filhos. Filhos e filhas de Deus. Acende em nós a alegria de sermos filhos. Nós fomos aceitos, nós fomos adotados, nós somos filhos de Deus. Reaviva dentro de nós a pureza, a simplicidade e essa alegria, Senhor, essa alegria do cristianismo. Jesus, hoje sou filho, eu fui achado por ti, eu fui achado por ti. não estou Mais perdido não. encontrado. Eu não estou perdido, eu fui encontrado. Eu sou amado. Eu sou amado por Deus. Sou amado. Eu sou importante para Deus. Não sou mais órfão. Hoje sou filho. Eu fui achado por ti. Eu fui achado por ti. Não estou perdido, fui encontrado e sou amado. Eu sou amado por ti, não sou mais órfão. Eu tenho uma direção de Deus. Eu tenho uma direção de Deus. Para nós terminarmos essa noite. Se você está aqui de repente, você se sente tão pequeno. Eu já me senti assim, tão inferior. Também já me senti assim. Por mais simples que você seja, você é muito importante. Você não é um filho esquecido, não. Deus te vê. Ele vê cada um de nós. Houve uma época da minha vida que eu me senti tão perdido e inferior. Achava que todo mundo podia ser chamado, menos eu. Deus te ama e Ele quer usar a tua vida. Deus me deu tantas chances, graças a Deus, no final das contas eu abracei. Mas eu podia ter perdido tanta coisa. Eu repreendo da tua vida esse complexo de inferioridade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está arrancando isso do teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos fechar essa noite fazendo o seguinte. Presta atenção, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Sei que às vezes a gente faz esse tipo de coisa, mas eu tenho uma direção de Deus para isso. Eu queria que cada um aqui nesse lugar se sentisse amado por Deus. Por Deus. Então, nós vamos fechar essa noite com um abraço, tá? Você vai abraçar alguém que estiver perto de você, que você puder agora. Vou pedir que os irmãos abracem os irmãos e as irmãs, porque eu não quero um abraço seja, beleza. Não, abraça como se você fosse o canal de um abraço de Deus para essa pessoa. Como se você fosse o canal
de um abraço do Pai, para dizer: olha, você não está só, você não está sozinho. Não deixa ninguém só. Se você vê alguém, vai até lá, dá um abraço. Você não está sozinho, Deus te ama, Deus te ama. Deus ama a tua vida, você é importante. Você é precioso, você é especial para Deus. Seja o canal de Deus. Não estou perdido, fui encontrado. Eu sou amado. Deus pode usar esse teu abraço para curar a vida de alguém, Sou amado. curar o coração de alguém. Não sou mais órfão. Hoje sou filho. Eu fui achado por ti. Eu fui achado por ti. Não estou perdido. Fui encontrado. Eu sou amado por ti. Eu sou amado por ti. Deus ama a sua vida. Você precisa sentir esse amor, essa importância. Você precisa sentir que Deus tem um propósito para você e através de você. Que esse abraço te cure, cure teu coração.